Friedrich Engels, As Guerras Camponesas na Alemanha. Prefácio do autor. 1. A presente obra foi escrita em Londres, no verão de 1850, sob a impressão direta da contra-revolução que acabava de consumar-se. Apareceu no mesmo ano, nos números 5 e 6 da Nova Gazeta Renana, revista econômico-política dirigida por Karl Marx em Hamburgo. Meus correligionários da Alemanha me pedem sua reedição. Atendo seu pedido com satisfação, pois a obra não perdeu ainda sua atualidade. A obra não pretende fornecer nenhum material pessoal inédito. Ao contrário, toda a documentação referente às insurreições camponesas e a Thomas Manzer foi tomada de Zimmermann, cujo livro, apesar de apresentar algumas lacunas, continua sendo a melhor recopilação de dados aparecida até hoje. Além disso, o velho Zimmermann trata o assunto com muito carinho. O mesmo instinto revolucionário que o obriga, no decorrer de todo o livro, a erigir-se campeão das classes oprimidas, o transforma posteriormente num dos melhores representantes da extrema esquerda de Frankfurt. Apesar de que seus pontos de vista resultam, hoje em dia, algo antiquados, se é verdade que falta na exposição de Zimmermann coesão interna, se é verdade que não chega a apresentar as questões religiosas e políticas debatidas na época como imagem fiel da luta de classes contemporânea, que não vê nessas lutas senão oprimidos e opressores, bons e maus e finalmente o triunfo dos maus, e que sua compreensão das relações sociais que determinam a origem e o desenlace da luta é muito incompleta. Tudo isso apenas são defeitos próprios da época em que apareceu o livro. Mesmo assim, entre as obras históricas idealistas alemãs da época, o livro constitui uma exceção digna de louvor e está escrito de forma muito realista. Traçando o curso histórico da luta apenas em suas linhas gerais, minha exposição procura mostrar como consequências necessárias da vida social das classes, a origem da guerra dos camponeses, as posições tomadas pelos diversos partidos que dela participaram, as teorias políticas e religiosas através das quais esses partidos procuraram explicar sua atitude e, enfim, o resultado da luta. Em outras palavras, empenho-me em provar que o regime político da Alemanha, os levantes contra esse regime, as teorias políticas e religiosas da época não eram causas, mas resultado do grau do desenvolvimento a que tinham chegado naquele país a agricultura, a indústria, as vias de comunicação terrestres, fluviais e marítimas, as finanças e o comércio. Tal concepção, que é a única concepção materialista da história, provém de Marx, não é minha. Vamos encontrá-la em seus trabalhos sobre a Revolução Francesa de 1848-1849. Publicados na referida revista e em O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. O paralelo entre as revoluções alemãs de 1525 e 1848 a 1849 era por demais flagrante para que eu não fosse tentado a estabelecê-lo, à época em que escrevi a presente obra. Não obstante, ao lado da semelhança do curso geral dos acontecimentos, notadamente a de que, em ambos os movimentos, tivessem sido os exércitos dos príncipes os repressores de todas as insurreições locais, e ao lado da semelhança, às vezes cômica, da conduta da burguesia urbana, persistem ainda, nos dois casos, diferenças claras e sensíveis. Abre aspas, Engels citando seu próprio texto das guerras camponesas na Alemanha. Há quem aproveitou a Revolução de 1525? Aos príncipes. Há quem aproveitou a Revolução de 1848? Aos grandes soberanos, o da Áustria e o da Prússia. Por trás dos pequenos príncipes de 1525, estavam ligados a eles pelo pagamento dos impostos os pequenos burgueses. Por trás dos grandes monarcas de 1850 e dos soberanos da Áustria e da Prússia, está a grande burguesia moderna que os submete rapidamente por meio da dívida do Estado. E, finalmente, por trás dos grandes burgueses está o proletariado. Fecha aspas, fim da citação.
Lamento ter de dizer que nesta frase fiz muita honra à grande burguesia alemã, que bem teve oportunidade, tanto na Áustria como na Prússia, de submeter rapidamente a monarquia por meio da dívida pública, mas que nunca, em parte nenhuma, disso soube aproveitar-se inteligentemente. Com a guerra de 1866, a Áustria caiu, como um fruto maduro, nas mãos da burguesia, que, entretanto, não soube se prevalecer, pois é impotente e incapaz do que quer que seja. Só sabe fazer uma coisa: castigar os trabalhadores que protestam. E se ainda está no poder, é porque os húngaros precisam dela. E na Prússia? É verdade que a dívida cresceu desmedidamente. Os déficits orçamentários são constantes. As despesas públicas aumentam de ano para ano. Os burgueses têm a maioria da dieta. Sem eles, não se podem nem aumentar os impostos, nem obter novos empréstimos. Mas onde está, então, seu poder sobre o Estado? Há apenas alguns meses, quando o orçamento novamente apresentou déficit, sua posição era excelente. Foram apenas um pouco mais enérgicos e teriam arrancado muitas concessões. Ora, o que fizeram então? Consideraram concessão suficiente o fato de o governo dignar-se a permitir-lhes depositar a seus pés 9 milhões, e isto não apenas este ano, como também todos os anos próximos. Não desejo fustigar esses pobres nacionais liberais da dieta mais do que eles merecem. Sei que foram abandonados pelos que estão por trás deles, pela massa da burguesia. Esta não quer governar. A lembrança de 1848 ainda está muito viva nela. Mostraremos mais adiante porque a burguesia alemã demonstrou uma covardia tão extraordinária. Quanto ao resto, a afirmação feita acima se encontra inteiramente confirmada em outros aspectos. Depois de 1850, vemos que os pequenos estados que servem apenas de instrumentos das intrigas prussianas e austríacas vão decisivamente caindo para um plano cada vez mais secundário, que as lutas pela hegemonia se processam cada vez mais violentamente entre a Áustria e a Prússia. Lutas essas que encontram, enfim, a solução violenta de 1866, em virtude da qual a Áustria conserva suas próprias províncias, que a Prússia submete, direta ou indiretamente, todo o norte, já que os 3 estados do sudoeste se acham momentaneamente eliminados. Para a classe operária alemã, todos esses grandes acontecimentos de Estado apresentam apenas a importância seguinte. Primeiro, graças ao sufrágio universal, os operários obtiveram a possibilidade de se fazer representar diretamente na Assembleia Legislativa. Segundo, a Prússia deu à Áustria o bom exemplo, engolindo mais 3 coroas pela graça de Deus. Os próprios nacionais liberais não creem mais, depois desse procedimento, que a Prússia possua a mesma coroa imaculada pela graça de Deus que antes se lhe atribuía. Terceiro, na Alemanha não há mais do que um adversário sério da Revolução, o governo prussiano. Quarto, os austro-alemães têm de dizer, de uma vez por todas, o que desejam ser, alemães ou austríacos? Preferem a Alemanha ou suas anexações transleitanas? Já há muito que se tornou evidente que eles devem decidir-se a fazer a escolha, mas a democracia pequeno-burguesa nisso sempre se dissimulava. No que se refere aos outros litígios importantes do ano de 1866, e depois discutidos com exasperação entre os nacionais liberais de um lado e o Partido do Povo do outro, a história dos anos seguintes provou que esses 2 pontos de vista se combatiam com tanta violência apenas porque são os polos opostos de um mesmo espírito tacanho. No ano de 1866, em quase nada mudavam as condições sociais na Alemanha. As raras reformas burguesas, sistema uniforme de pesos e medidas, liberdade de circular, liberdade profissional, etc., tudo isso restrito a limites burocráticos, não atingem mesmo ao nível conquistado já havia muito tempo pela burguesia de outros países da Europa Ocidental, e deixa
Além disso, intacto o principal flagelo, isto é, o sistema de autorizações burocráticas. De resto, para o proletariado, todas estas leis sobre a liberdade de circular, sobre o direito de cidadania, sobre a supressão dos passaportes, etc., tornaram-se perfeitamente ilusórias pelas práticas policiais correntes. Muito mais importante do que os acontecimentos de Estado de 1866 é o desenvolvimento na Alemanha, depois de 1848, da indústria e do comércio, das estradas de ferro, dos telégrafos e da navegação transoceânica a vapor. Se bem que tais progressos, no mesmo lapso de tempo, fossem ultrapassados pelos da Inglaterra e mesmo da França, são, contudo, inéditos para a Alemanha e deram-lhe, no curso desses 20 anos, mais do que lhe deu qualquer século de outro período. Somente nos dias atuais acha-se a Alemanha entrosada de maneira irrevogável e verdadeira no comércio mundial. Os capitais dos industriais acumularam-se rapidamente, aumentando consequentemente a importância social da burguesia. O sintoma mais certo da prosperidade industrial, a especulação, florescia abundantemente e os condes e duques acorrentavam-se a seu carro triunfal. O capital alemão, que a terra seja leve, constrói agora estradas de ferro russas e romenas, enquanto que há apenas 15 anos as estradas de ferro alemãs mendigavam o apoio das empresas inglesas. Como é então possível que a burguesia não haja também conquistado o domínio político e se conduza tão covardemente em face do governo? A burguesia alemã tem a infelicidade, o que está bem de acordo com o procedimento favorito dos alemães de chegar sempre tarde demais. Sua prosperidade coincide com o período em que a burguesia dos outros países da Europa Ocidental está politicamente em declínio. Na Inglaterra, a burguesia não pôde fazer seu próprio representante, Wright, entrar no governo senão ao preço de uma extensão do direito eleitoral, fato que, por suas consequências, porá necessariamente termo a todo domínio burguês. Na França, onde a burguesia como classe governou apenas 2 anos, de 1849 a 1850, sob a República não pôde prolongar sua existência social, senão colocando sua dominação política nas mãos de Luís Bonaparte e do exército. E dada a influência recíproca, infinitamente ampliada dos 3 países europeus mais adiantados, não é mais possível hoje que a burguesia possa tranquilamente instaurar seu poder político na Alemanha, enquanto que na França e na Inglaterra mal consegue sobreviver. Uma particularidade que distingue a burguesia de todas as classes que governaram antes dela é que, em seu desenvolvimento, há uma virada a partir da qual todo acréscimo dos seus meios de poder, principalmente de seus capitais, apenas contribui a torná-la cada vez mais inapta ao domínio político. Por trás dos grandes burgueses estão os proletários. A burguesia engendra o proletariado à medida que desenvolve sua indústria, seu comércio e seus meios de comunicação. Em certo momento, que não é necessariamente o mesmo em toda parte e não deve de maneira absoluta atingir o mesmo grau de desenvolvimento, começa a perceber que seu companheiro de viagem, o proletariado, a sobrepuja a passos largos. A partir desse momento, perde a força de manter com exclusividade seu domínio político. Procura aliados com que dividir seu poder ou a quem cedê-lo completamente conforme a circunstância. Na Alemanha, esse ponto de retrocesso tinha sido atingido pela burguesia já em 1848. E nesse momento a burguesia alemã amedrontou-se mais com o proletariado francês do que com o proletariado alemão. Os combates de junho de 1848 mostraram-lhe o que a esperava. A agitação do proletariado alemão servia para provar-lhe que lá também a semente fora lançada para a mesma colheita e a partir desse dia o ponto de ação política da burguesia ficou enfraquecido. Procurou aliados, vendeu-se a eles por todo preço
e hoje não está nem mais um passo à frente. Esses aliados são todos de caráter reacionário. A realeza, com seu exército e sua burocracia, a grande aristocracia feudal, os Junkers provincianos, sem importância e mesmo a padraria. A burguesia pactuou e uniu-se com toda essa gente somente para salvar a sua preciosa pele, até que não lhe restou mais nada com que traficar. E quanto mais o proletariado se desenvolvia, mais começava a sentir seu caráter de classe e agir com sua consciência de classe. Mas os burgueses se tornavam covardes. Quando a prodigiosamente má estratégia dos prussianos triunfou em Sadova sobre a estratégia ainda pior dos austríacos, foi muito difícil dizer qual dos dois respirou com mais alívio e alegria. Se o burguês prussiano, também batido em Sadowa, se o austríaco. Nossos grandes burgueses agiram, em 1870, exatamente como os burgueses médios em 1525. Quanto aos pequenos burgueses, artesãos e bodegueiros, permaneceram os mesmos. Esperam elevar-se às fileiras da grande burguesia. Temem ser lançados no proletariado. Entre o medo e a esperança, salvarão a pele durante a luta e depois se juntarão ao vencedor. Tal a sua natureza. A ação política e social do proletariado seguiu o ritmo do impulso industrial depois de 1848. O papel hoje desempenhado pelos trabalhadores alemães em seus sindicatos, cooperativas, organizações e reuniões políticas, nas eleições e no pseudo-Reichstag, já mostra que transformação sofreu a Alemanha, imperceptivelmente, nestes últimos 20 anos. A maior honra dos operários alemães foi enviar ao parlamento, por si sós, operários e representantes operários, enquanto que nem os franceses nem os ingleses ainda o conseguiram. Mas o proletariado não se encontra mais em nível que permita o paralelo com o ano de 1525. A classe, vivendo do salário exclusivamente e durante toda a sua vida, está ainda longe de constituir a maioria do povo alemão. Consequentemente, também está obrigada a procurar aliados. E estes não podem ser encontrados senão entre os pequenos burgueses, entre o lumpen proletariado das cidades e os pequenos camponeses e assalariados agrícolas. Já falamos dos pequenos burgueses. São vacilantes, salvo após a vitória, e então soltam gritos de triunfo ensurdecedores nas tabernas. Contudo, há entre eles alguns ótimos elementos que se juntam espontaneamente aos trabalhadores. O lumpen proletariado representa elementos corrompidos de todas as classes sociais e tem pequenos burgueses são vacilantes, salvo após a vitória, e então soltam gritos de triunfo ensurdecedores nas tabernas. Contudo, há entre eles alguns ótimos elementos que se juntam espontaneamente aos trabalhadores. O lumpen proletariado representa elementos corrompidos de todas as classes sociais e tem seu quartel-general nas grandes cidades, sendo, de todos os aliados possíveis, o pior. Esse grupo é absolutamente venal e imprudente. Quando os operários franceses escreveram o dístico Morte aos ladrões nos muros das casas, durante as revoluções, chegando mesmo a fuzilar mais de um assaltante, não o fizeram certamente por entusiasmo pela propriedade, e sim com a consciência de que era, antes de tudo, preciso livrar-se desse bando. Todo chefe operário que emprega esses vagabundos como defensores ou que se apoia neles prova que não passa de um traidor do movimento. Os pequenos camponeses. Isso porque os grandes fazem parte da grande burguesia, são de diversas categorias. Ou são camponeses feudais que prestam ainda serviços pessoais ao seu nobre senhor, depois que a burguesia faltou à sua obrigação de libertar essas criaturas da servidão,
não será difícil persuadi-los de que só da classe operária podem esperar sua libertação. Ou são os rendeiros. Nesse caso, as condições são as mesmas da Irlanda. A renda é tão elevada que, quando a colheita é média, o camponês e sua família mal podem subsistir e, quando é má, ficam famintos. O rendeiro não se encontra mais em condições de pagar a renda e cai totalmente sob a dependência do latifundiário, ficando à sua mercê. Por essas criaturas, a burguesia nada faz senão aquilo a que é forçada a fazer. De quem, então, senão dos operários, podem elas esperar sua salvação? Restam ainda os camponeses, que cultivam seu próprio pequeno pedaço de terra. Esses estão, frequentemente, tão carregados de hipotecas que ficam dependendo do usurário na mesma extensão que o rendeiro do proprietário da terra. A eles também nada resta, além de seu miserável salário, muitas vezes incerto, porque depende da boa ou má colheita. Podem, menos que todas as outras categorias, esperar qualquer coisa da burguesia, porque são precisamente os mais explorados pelo burguês e pelo capitalista usurário. Contudo, são frequentemente muito apegados à sua propriedade, se bem que, na realidade, ela não lhes pertence, e sim ao usurário. Pode-se, não obstante, persuadi-los de que serão libertos do usurário quando um governo dependente do povo transforme todas as dívidas hipotecárias em uma dívida universal ao Estado e reduzir, assim, as taxas de juros. Ora, só a classe trabalhadora pode realizar isto. Em toda parte onde dominam a grande propriedade e a propriedade média, os operários agrícolas assalariados constituem a classe mais numerosa do campo. É o caso de toda a Alemanha do Norte e do Oeste, e é lá que os operários industriais da cidade encontram seu aliado natural mais numeroso. Entre o grande proprietário de terra, ou o grande agricultor, e o trabalhador agrícola, há as mesmas relações que entre o capitalista industrial e o trabalhador industrial. As mesmas medidas que ajudam um devem também ajudar o outro. Os operários industriais não podem se libertar senão transformando o capital dos burgueses, isto é, as matérias-primas, as máquinas e ferramentas e os víveres necessários à produção, em propriedade social, o que quer dizer em propriedade por eles utilizada em comum. Do mesmo modo, os trabalhadores agrícolas não se libertarão de sua terrível miséria sem, antes de tudo, ser o objeto de seu trabalho, a terra, arrancada da propriedade privada dos grandes camponeses, dos grandes senhores feudais, transformada em propriedade social e cultivada coletivamente pelas cooperativas de trabalhadores agrícolas. Aqui encontramos de novo a célebre decisão do Congresso Operário Internacional de Basileia, proclamando que a sociedade tem interesse na transformação da propriedade feudal em propriedade coletiva, nacional. Esta decisão se referia, sobretudo, aos países onde existe a grande propriedade da terra e a exploração de vastos domínios com um único senhor e muitos assalariados. Ora, tal situação predomina sempre, em geral, na Alemanha, e é por isso que a decisão em questão era particularmente oportuna para esse país, assim como para a Inglaterra. O proletariado dos campos, os assalariados agrícolas, constitui a classe onde se recrutam, em sua grande massa, os exércitos dos soberanos. É a classe que, em virtude do sufrágio universal, envia agora ao parlamento toda esta cambada de senhores feudais e de proprietários rurais. Mas é também a classe mais aproximada dos operários industriais urbanos, que participa com eles das mesmas condições de existência, sendo ainda mais miserável. Essa classe é impotente porque se acha fracionada e dispersa, mas o governo e a aristocracia conhecem bem sua força oculta, deixando deliberadamente as escolas ruírem a fim de que ela permaneça ignorante. A tarefa mais importante do movimento operário alemão é vivificar
essa classe e arrastá-la consigo. No dia em que a massa dos trabalhadores agrícolas compreender seus próprios interesses, será possível a Alemanha ter um governo reacionário, feudal, burocrático ou burguês. 2. As linhas precedentes foram escritas há mais de 4 anos, mas conservam ainda hoje toda a sua significação. O que era verdade depois de Sadowa e da partilha da Alemanha confirmou-se depois de Sedan e da fundação do Santo Império Alemão da nação prussiana, entre aspas. Quão íntimas são as transformações que podem imprimir ao curso do movimento histórico essas representações públicas, capazes de abalar o mundo da chamada grande política. O que esses movimentos dramáticos podem, ao contrário, é acelerar a rapidez desse movimento. E a esse respeito, os autores dos acontecimentos dramáticos acima narrados tiveram, involuntariamente, sucesso que certamente não desejaram de maneira nenhuma, mas aos quais, por bem ou por mal, são obrigados a aceitar. A guerra de 1866 já sacudira a velha Prússia em suas bases mais profundas. Custou-lhe muito manter presos à velha disciplina, depois de 1848, os elementos industriais rebeldes, tanto burgueses quanto proletários, das províncias ocidentais. Mas o conseguiu, e mais uma vez predominaram no Estado os interesses dos Junkers, das províncias orientais e os do exército. Em 1866, quase toda a Alemanha do Noroeste tornou-se prussiana, omitindo-se a falta moral irreparável que a coroa prussiana, pela graça de Deus, cometeu, engolindo 3 outras coroas também pela graça de Deus. Esse acontecimento foi de extrema importância pelo deslocamento considerável em direção ao oeste do centro de gravidade da monarquia. Os 5 milhões de renanos e de westfalianos foram reforçados, primeiro diretamente pelos 4 milhões e depois indiretamente pelos 6 milhões de alemães anexados pela Aliança da Alemanha do Norte. E em 1870 se lhes juntaram ainda os 8 milhões de alemães do Sudoeste, de sorte que desde então, no novo império, aos 14 milhões e meio de velhos prussianos das 6 províncias do Elba Oriental, nas quais havia 2 milhões de poloneses. Opunham-se os 25 milhões que tinham depois de muito tempo deixado o estado de feudalismo velho prussiano dos Junkers. Foi assim que as vitórias do exército prussiano abalaram todos os fundamentos do edifício do Estado prussiano. A dominação dos Junkers tornava-se cada vez mais intolerável, mesmo para o governo. Porém, ao mesmo tempo, o desenvolvimento industrial extremamente rápido tinha substituído a luta entre Junkers e burgueses pela luta entre burgueses e operários, de sorte que em sua estrutura interna, as bases sociais do velho Estado sofreram uma transformação total. A monarquia, que se decompunha lentamente depois de 1840, teve como condição fundamental de existência a luta entre a aristocracia e a burguesia, luta na qual mantinha o equilíbrio. A partir do momento em que ela veio proteger não mais a aristocracia contra a pressão da burguesia, mas todas as classes proprietárias contra a pressão da classe trabalhadora, a velha monarquia absolutista teve de passar completamente a forma de Estado elaborada especialmente nesse momento, a monarquia bonapartista. Analisei antes a questão da residência, segundo o fascículo, página 26 e seguintes, essa passagem da Prússia ao bonapartismo. O que não cabia fazer ressaltar ali, mas que é essencial aqui, é que essa transição foi o maior passo à frente que a Prússia deu a partir de 1848. Até então, a Prússia tinha ficado à retaguarda do desenvolvimento moderno. Ainda hoje é um Estado semi-feudal, enquanto que o bonapartismo é, de certo modo, uma forma moderna do Estado que implica na supressão do feudalismo.
A Prússia deve, portanto, decidir-se a liquidar seus restos feudais e a sacrificar seus Junkers em suas características principais. Naturalmente, isso ocorre sob as formas mais atenuadas, e como diz o provérbio, abre aspas, quem vai devagar vai sem parar, fecha aspas. Isso aconteceu, por exemplo, com a famosa organização das regiões. Suprimiram-se os privilégios feudais dos Junkers sobre sua terra, apenas para se restabelecerem privilégios da união de todos os grandes proprietários feudais sobre toda a região. A coisa subsiste. Apenas se traduz do dialeto feudal para o idioma burguês. Transforma-se pela força o velho Junker prussiano em alguma coisa semelhante ao squire inglês. E ele não precisa resistir tanto, pois cada um é mais tolo do que o outro. Foi assim, então, que o estranho destino da Prússia quis que ela atingisse, em fins deste século XIX, sob a forma agradável do bonapartismo, sua revolução burguesa, começada em 1808 a 1813, e que deu outro passo adiante em 1848. E se tudo for bem, se o mundo permanecer sereno e tranquilo, quando todos nós formos muito velhos, poderemos talvez ver, em 1900, o governo da Prússia suprimir todas as instituições feudais e a própria Prússia atingir, enfim, o ponto em que se encontrava a França em 1792. A supressão do feudalismo, se queremos ser positivos, significa a instauração do regime burguês. À medida que caem os privilégios aristocráticos, a legislação se torna burguesa. E aqui nos encontramos no próprio âmago das relações da burguesia com o governo. Vemos que o governo foi constrangido a introduzir essas reformas lentas e medíocres. Mas a burguesia, ele apresentou cada uma dessas pequenas concessões como sacrifício feito aos burgueses, como uma concessão arrancada à coroa e a muito custo, concessão em troca da qual os burgueses deviam, por sua vez, ceder um pouco ao governo. E os burgueses, mesmo sabendo muito bem quem se encontrava por trás de tudo isso, se deixaram enganar. Daí esse convênio tácito que se encontra à base de todos os debates do Reichstag e da Dieta prussiana. De um lado, o governo, a passo de tartaruga, reforma as leis no sentido do interesse burguês, afasta os obstáculos ao desenvolvimento da indústria criados pelo feudalismo e o particularismo dos pequenos estados. Estabelece a unidade da moeda, dos pesos e medidas. Introduz a liberdade profissional e de circulação, pondo a completa e ilimitada disposição do capital à mão de obra da Alemanha. Favorece o comércio e a especulação. Por outro lado, a burguesia abandona ao governo todo o poder político efetivo. Vota os impostos e os empréstimos, cede-lhe soldados e ajuda-o a dar às novas reformas tal aparência legal que o velho poder policial mantém toda a sua força ante os indivíduos recalcitrantes. A burguesia compra sua emancipação social gradual ao preço de uma renúncia imediata ao seu próprio poder político. Naturalmente, o motivo principal de semelhante convênio aceitável por parte da burguesia não é o mesmo ao governo, mas ao proletariado. Por mais lamentáveis que sejam as manifestações da nossa burguesia no domínio político, é inegável que, sob a relação industrial e comercial, nada faz senão cumprir com seu dever. O desenvolvimento da indústria e do comércio, que assinalamos na introdução da segunda edição da presente obra, aumentou depois com ainda maior ímpeto. O que se produziu nesse sentido depois de 1869, na região industrial renano-westfaliana, é verdadeiramente inédito para a Alemanha e faz lembrar o surto dos distritos fabris ingleses ao começo do século. O mesmo acontece no Saxe e na Alta Silésia, em Berlim e Hannover e nas cidades marítimas. Afinal, temos um comércio mundial, uma indústria
verdadeiramente grande, uma burguesia verdadeiramente moderna. Por outro lado, sofremos igualmente um verdadeiro crash, derrocada, quebra, e temos também um proletariado verdadeiro, poderoso. Para o historiador do futuro, o troar dos canhões de Spicher, Mar-Latour e Sedan e tudo o que se seguiu terá muito menos importância na história da Alemanha de 1869 a 1874 que o desenvolvimento sem pretensões, calmo, mas ininterrupto do proletariado alemão. Já em 1870, os operários alemães deveriam sofrer uma rude prova. A provocação guerreira bonapartista e seu efeito natural, o entusiasmo nacional geral da Alemanha. Os operários socialistas alemães não se deixaram iludir um instante, não manifestaram o menor chauvinismo nacional. Em meio à mais louca torrente de vitórias, permaneceram frios, exigiram, abre aspas, uma paz aceitável com a República Francesa e sem anexações, fecha aspas. E o próprio estado de sítio não pôde reduzi-los ao silêncio. Não se deixaram influenciar nem pela glória dos combates, nem pelos hinos, a magnificência do Império Alemão. Sua única finalidade ficou sendo a libertação de todo o proletariado europeu. Pode-se bem dizer, os operários de nenhum outro país foram jamais, até a presente data, submetidos a uma prova tão pesada e tão brilhantemente suportada. O estado de sítio do tempo de guerra seguiu-se o processo de alta traição, lesa majestade e ofensa aos funcionários do governo. Depois, as perseguições policiais incessantes de tempo de paz. O Volksstaat tinha, regra geral, 3 ou 4 de seus redatores constantemente na prisão. Os outros jornais estavam mais ou menos na mesma situação. Todo orador do partido, um pouco conhecido, tinha de, pelo menos uma vez por ano, comparecer ante os tribunais que, com grande regularidade, o condenavam. Banimentos, confiscos, dissoluções de reuniões caíam como saraiva. Mas tudo em vão. Cada militante preso ou expulso era substituído por outro. Por cada reunião dissolvida, convocavam-se 2 outras. Triunfou-se sobre a arbitrariedade policial por meio da exaustão, pelo sangue frio e pela estrita observância das leis. Todas as perseguições produziram efeito contraproducente. Longe de debilitar e liquidar o Partido Operário, trouxeram-lhe, sem cessar, novos elementos, novos militantes que reforçaram sua organização. Em sua luta contra as autoridades, tanto quanto contra os burgueses individualmente, os operários se mostraram em toda parte, intelectual e moralmente superiores a eles e provaram, notadamente em seus conflitos com os patrões, que eram os operários, os homens cultos da época, enquanto que os capitalistas eram os ignorantes. E assim conduziam suas lutas com um bom humor que prova quanto estavam certos de sua causa e conscientes de sua superioridade. Uma luta assim conduzida sobre terreno historicamente preparado deve dar grandes resultados. Os sucessos obtidos nas eleições de janeiro permanecem únicos no moderno movimento operário até esta data, e a estupefação que suscitaram em toda a Europa era perfeitamente justificada. Nota: nas eleições para o primeiro Reichstag alemão, em 1871, os operários socialistas obtiveram 102 mil votos. Em 1874, 352 mil. Fecha aspas, voltando ao texto. Os operários alemães têm, sobre o resto da Europa, 2 vantagens fundamentais. Primeiro, pertencem ao povo mais teórico da Europa. Além disso, conservaram o senso teórico que desapareceu de maneira tão completa da Alemanha chamada culta. Se não houvesse existido anteriormente a filosofia alemã, particularmente a de Hegel,
O socialismo científico alemão, o único socialismo científico que até hoje existiu, não teria sido jamais fundado. Sem o senso teórico dos operários, eles não assimilariam jamais o socialismo científico na escala em que o fizeram. E o que prova a vantagem infinita disto é, de um lado, a verificação de que a indiferença em relação a toda teoria é uma das causas principais do pequeno progresso do movimento operário inglês, apesar da excelente organização dos sindicatos. E, por outro lado, a desordem e a confusão provocadas pelo prudonismo em sua forma inicial entre os franceses e os belgas, e a seguir na caricatura de Bakunin entre os espanhóis e os italianos. A segunda vantagem é o atraso com que os alemães apareceram no movimento operário. Foram quase os últimos. Assim como o socialismo teórico alemão não esquecerá jamais que se ergueu sobre os ombros de Saint-Simon, Fourier e Owen. 3 homens que, apesar de toda a fantasia e utopia de suas doutrinas, aparecem entre os maiores cérebros de todos os tempos, antecipando-se genialmente a todas as ideias cuja justeza lhe demonstramos cientificamente. O movimento operário prático alemão também não deve nunca se esquecer de que se desenvolveu sobre os ombros dos movimentos operários inglês e francês, e que pôde aproveitar as experiências tão custosamente obtidas e evitar no presente seus erros, no passado inevitáveis em sua maioria. Sem a experiência das trade unions inglesas e das lutas políticas do proletariado francês, sem o impulso gigantesco dado particularmente pela Comuna de Paris, onde nos encontraríamos hoje? Deve-se reconhecer que os trabalhadores alemães souberam aproveitar-se das vantagens de sua situação com rara inteligência. Pela primeira vez, depois de se formar o movimento operário, a luta se conduz em suas 3 direções: teórica, política e econômico-prática, resistência contra os capitalistas, com tanto método e coesão. É nesse ataque concêntrico, por assim dizer, que reside a força invencível do movimento alemão. De um lado, em virtude de sua posição vantajosa, de outro, por obra das particularidades insulares do movimento inglês e da violenta repressão do movimento francês, os operários alemães estão, no momento, na vanguarda da luta proletária. É impossível predizer-se por quanto tempo se manterão nesse ponto de honra, mas enquanto o ocuparem, cumprirão seu dever convenientemente, é de esperar-se. Por isso, devem redobrar seus esforços em todos os domínios da luta e da agitação. Será principalmente dever dos chefes se esclarecerem cada vez mais sobre todas as questões teóricas, libertarem-se cada vez mais da influência das frases tradicionais pertencentes às concepções antiquadas do mundo, e de jamais esquecer que o socialismo, após tornar-se uma ciência, quer ser tratado, isto é, estudado como uma ciência. A tarefa consistirá, em seguida, em difundir com carinho crescente entre as massas operárias as concepções sempre mais claras que, desse modo, adquirir e a consolidar cada vez mais poderosamente a organização do partido e dos sindicatos. Se bem que os votos socialistas manifestados em janeiro representem já um belo exército, estão ainda muito longe de constituir a maioria da classe trabalhadora alemã. E por muito encorajadores que forem os sucessos alcançados pela propaganda entre a população rural, restará ainda muito o que fazer nesse terreno. Faz-se, mister, pois, não relaxar o combate. É preciso arrancar do inimigo uma cidade, uma circunscrição eleitoral após outra. Mas, antes de tudo, trata-se de manter o verdadeiro espírito internacional que não admite nenhum chauvinismo patriótico e que saúda com alegria todo novo progresso do movimento operário, qualquer que seja a nação de onde provenha. Se os operários alemães continuam a agir assim, não digo que marcharão à frente do movimento. Não interessa ao movimento que os operários de uma nação qualquer marchem à sua frente, mas ocuparão um lugar honroso no campo de luta.
Estarão armados e prontos quando pesadas e imprevisíveis provas ou grandes acontecimentos exigirem deles muito mais coragem, decisão e ação. Friedrich Engels, Londres, 1º de julho de 1874.